Aqui tem coragem. Você vai morrer. Eu sei que com 20 reais tá bom, chefe. Vou te abençoar com 50, Que viu? Eu, isso, mentira. em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, vacação do trabalho. Tente não rir. Se você rir, tem que comentar. Deixa o cara, sou. Gente, olha o que ele tem aqui. Deixa eu ver, pai. Olha, gente. Oi, eu queria uma coxinha de frango. Beleza, sua coxinha de frango vai ficar na hora, tá? Você pode agilizar pra mim? Eu tô com um pouquinho de pressa. Deixa comigo. A pior parte de chegar na praia é encontrar minha família. Qual barraca será que tá minha família? Não sei, de verdade. Tá bom! Pega ali um pouquinho de café pra mim. Na xícara? Não. Derrama no chão, derrama essa bexiga desse café no chão e caga no rodo. Otário.